Hoje vamos ter uma matéria com o professor Walter Lippel, um tanto quanto esclarecedora sobre o assunto racismo, um dos fenômenos mais fortes da sociedade brasileira. O professor Walter se especializou na história da África e hoje faz doutorado sobre o pensador africano Frantz Fanon. Essa matéria especial será reproduzida em 4 capítulos. Então vamos dar início hoje ao primeiro capítulo da matéria. Professor Walter, a primeira questão que eu tenho a perguntar para o senhor é o que é o racismo? A pessoa muitas vezes não sabe o que é o racismo de fato, né? Se o senhor pudesse explicar para nós o que é o racismo. Essa pergunta ela é muito importante porque realmente as pessoas têm dificuldade de conceituar o racismo. Em primeiro lugar, o que a gente tem que falar aqui é o seguinte: o racismo ele é uma estrutura social. Então, para combater o racismo não basta atacar somente a ignorância do indivíduo, porque eu conheço doutores racistas. Então, não é uma questão só de educação, de convencimento, não. É uma questão estrutural, econômica, de poder, de acesso ao mercado de trabalho e que nós chamamos também de economia sexual. O racismo, segundo o professor Kabengele Munanga e segundo o professor Henrique Cunha Júnior, ele é, digamos assim, dividido em 3 elementos. O racismo é uma ideologia, uma doutrina pensada, construída conscientemente, principalmente no século XIX, que nós chamamos de pseudociência do racismo, através das obras do Conde de Gobineau. Esse Conde escreveu um livro chamado Ensaio sobre a Desigualdade Racial Humana. Esse livro ele vai trabalhar com a questão de uma raça branca superior, chamada ariana. Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. Esse livro do Conde de Gobineau, ele vai circular muito na Europa, e a Europa era um continente bastante racista devido ao colonialismo e ao imperialismo, uma certa construção de uma superioridade. Então é uma ideologia, uma doutrina construída. Para você ter uma ideia, o Conde de Gobineau ele era amigo pessoal do Dom Pedro II, esteve no Brasil. No Brasil ele disse que era o pior país que ele já tinha visto na vida dele, porque é um país com muita população negra. Então o Conde de Gobineau vai dizer para o Dom Pedro II: se você não embranquecer esse país não vai para frente. É engraçado, irônico, né? Que logo após começa a vinda em massa de imigrantes europeus. Já tinham vindo os alemães em 1824, mas há um projeto de embranquecimento cultural e biológico no Brasil. E está baseado nessas chamadas pseudociências raciológicas, crionometria, a eugenia, né? A questão genética e tal. Quem bebeu nessa fonte? Hitler. Adolf Hitler leu esse livro, e no seu livro Minha Luta aparece muito do livro do Conde de Gobineau. Então, em primeiro lugar, o racismo é uma estrutura. Em segundo, o racismo é uma ideologia. Tá? O primeiro elemento é ser uma ideologia. O racismo é um preconceito, aí fica complicado, porque o preconceito é algo subjetivo, está dentro da consciência do ser humano. É impossível combater o preconceito, porque não tem como tocar nele. Então, todos nós temos preconceitos, cada um de nós vai ter uma carga de preconceito. O que cabe a nós é ver quando esse preconceito se manifesta e tentar trabalhar em cima dele, porque nenhum humano é um Deus ou perfeito, todos nós temos preconceitos. Né? Preconceito, homofobia, machismo, eu como homem, né, por exemplo, em qualquer momento posso transparecer uma atitude machista, porque vivo uma sociedade machista. Então, na verdade, o preconceito ele aparece sob a forma de discriminação. Aí sim é o terceiro elemento do racismo. Então, é uma doutrina, é um preconceito, algo que é subjetivo, está dentro da consciência, não é algo natural, é algo cultural, e é uma discriminação, aí sim um comportamento coletivo observável. É você ser impedido de entrar numa loja, ser perseguido por um guarda no mercado, é a injúria racial, porque a linguagem, né, ela materializa o pensamento. Quando eu falo algo, xingo alguém com uma injúria racial, eu estou materializando o meu preconceito. Então, essas as questões sobre o racismo. E o racismo, ele pode ser, então, visto como uma estrutura. Eu tenho um caso, para contar muito rápido, que é interessante. Eu e o professor Orson Soares, que nós fazemos parte de um grupo de estudos chamado Coletivo Fanon, nós estudamos pensadores africanos, fazemos formações de professores, etc. E então, um dia nós dois fomos dar uma palestra lá no Partenon, numa escola. O professor Orson negro e eu, o professor Walter branco. Chegamos na escola, estávamos ali conversando, fechamos os últimos detalhes da nossa palestra, fomos convidados, etc. E aí a porta estava entreaberta e uma senhora na porta da escola, essa que nós íamos, estadual. Eu entrei. Quando o professor Orson foi entrar, a porta foi fechada na sua cara e uma fresta foi aberta e perguntaram para ele: o que você quer aqui? Quer dizer, o negro tem que sempre justificar a sua presença, né? E o branco não. Por que eu, o professor Walter, também lutador antirracista, educador do movimento antirracista, passei?
E por que o professor Watson não passou? Porque é uma estrutura. Eu mesmo, como lutador antirracista, um educador antirracista, muitas vezes posso me perceber tendo uma atitude racista, um pensamento racista, porque eu participo do inconsciente coletivo do racista brasileiro, do branco brasileiro. Nem todo branco é racista, mas todos os brancos têm o privilégio, né, numa sociedade racista, de acesso ao mercado de trabalho, de acesso ao mercado de conhecimento, etc. Então essa é a primeira questão, é tirar a visão de racismo como algo idealista, ingênuo. Eu vou convencer o outro, não é uma questão de convencimento, é uma estrutura. Para atacar o racismo, tem que atacar a estrutura racista. Então, se não ataca isso, tu acaba sempre revogando esse privilégio, né? Reproduzindo esse privilégio, porque por mais que tu lute contra o racismo, por ser um homem branco, chega um momento que tu vai ser privilegiado por isso. Por que, por exemplo, muitos amigos meus negros que estudaram história, de repente não conseguiram entrar no mestrado, no doutorado, ou de repente não conseguiram o lugar onde eu estou agora? Claro, porque por eu ser branco, talvez as pessoas brancas me ouçam mais do que um palestrante ou um professor negro. Então tem essas questões aí também. E eu falo sem problema nenhum, porque gosto de falar as coisas sinceramente mesmo, não tenho problema nenhum de assumir essa questão. Mas uma estrutura, e todo branco no Brasil vai ser privilegiado pela estrutura racista, por mais que ele lute contra esse racismo. Então não é uma questão de individual também. Essa é uma uma questão muito importante relacionada ao conceito de racismo. Uma outra questão, professor, seria a Constituição de 1988, que tornou-se como a prática do racismo crime. Eu gostaria de saber se isso causou algum efeito na sociedade. De 88 para cá, as pessoas, a população teve uma atitude diferente ou manteve a mesma intensidade de racismo de 88 para cá, na sua opinião? O que eu vejo a partir de 88, principalmente ali a partir de 89, que se refletiu muito sobre a questão da abolição no Brasil, e eu vi também isso acontecer em 95, quando se comemorou, se refletiu sobre a questão do Zumbi dos Palmares. Eu notei que o movimento negro está cada vez mais forte e organizado e cada vez mais exigindo que essas leis sejam cumpridas, porque as leis existem, inclusive leis anteriores a essas, só que não são cumpridas. Eu mesmo já vi isso acontecer. Um amigo meu sofreu, né? Aí nós temos a questão da injúria racial e do racismo, né? Ele foi praticamente enxotado da frente de um bar. Nós estávamos passando na frente de um bar ali na Casimiro de Abreu, muito tempo atrás, anos 90, isso. E nós estávamos conversando ali na frente, decidindo para onde nós íamos, e quando ele chegou um segurança e falou: vamos circulando, vamos saindo daqui, para esse meu amigo negro. E aí, como assim vamos circulando? Vamos circulando, que não é para ficar aqui na frente, mas a calçada é pública, começou uma discussão ali e tal. Aí fomos na delegacia da Civil, nós fomos persuadidos a não fazer o boletim de ocorrência. E eu tenho certeza que muitos negros e negras do Brasil devem sofrer esse tipo de pressão na hora de fazer o seu boletim. Mas não é assim, deixa pra lá, deixa disso, tu vê. É essa questão que assusta no Brasil, né? É uma pseudo-cordialidade, né? E sempre vem a teoria do mas. O que é a teoria do mas? O mas é muito interessante no Brasil. Eu não sou racista. O Eduardo há pouco tempo falou aqui a questão, né? Eu não sou racista, mas Deus me livre minha filha casar com um homem negro. Então, esse mas, ele traz uma série de questões que estão dentro da nossa consciência, do nosso inconsciente brasileiro. Eu não sou racista, eu tenho amigos negros. Não interessa, pode ter amigos negros e ser racista, né? Então, e outra coisa que me preocupa muito, essas leis que regem hoje as ações afirmativas. O que são as ações afirmativas? A questão das cotas raciais e sociais, principalmente as raciais, e a questão da Lei 11.645 de 2008, que substituiu o parágrafo 26A da Lei 10.639 de 2003, que por sua vez modificou a Lei Maior da Educação Brasileira, que é a 9394 de 96, que é a LDB. O que diz esse artigo? O que diz esse artigo 26A, modificado pela última lei, que é a 11.645? Agora se tornou obrigatório o ensino de História da África, História do negro brasileiro e estudo das relações étnico-raciais na sala de aula, para preparar os professores não são preparados. O professor é preparado para uma aula que não existe, com um aluno abstrato. O professor não sabe da questão da intolerância religiosa, das questões raciais, de gênero, sexuais, enfim. A sala de aula é muito diversa e muito complicado de trabalhar. Se tu não tem uma formação sólida quanto a isso, tu fica boiando. E às vezes o silêncio do professor é um dos atos que reproduz racismo. Eu já vi muito acontecer na sala de aula. O aluno chamar o outro aluno de macaco, falar do cabelo, botar apelidos raciais. E eu vi aí,
E aí o professor, o que ele faz? Fica quieto, age, né? Transforma aquele momento em algo pedagógico para discutir a questão racial. Eu sempre tentei fazer isso. Às vezes perdia um pouco, né, as estribeiras, agir de um modo um pouco mais violento, mas com o tempo a gente vai pegando a manha e vai vendo que, às vezes, como aluno, né, um aluno mais novo, de 12, 13, 14 anos, como eu lidei muito tempo, tu ser muito violento em termos verbais, tu acaba afastando esse aluno da discussão. Então eu sempre tentei mostrar um lado pedagógico da coisa. Só que vi professores também se ausentando e silenciando sobre isso. Por quê? Porque vai incomodar, vai ter que ir no sol, vai ter que chamar pai, então melhor eu não ouvir. E eu vejo que a educação brasileira é uma educação, sim, que acaba perpetuando o racismo e, principalmente, o mais violento, a destruição da autoestima do aluno negro. O aluno negro que nunca viu um professor negro, que nunca tem um exemplo de um pesquisador, de um cientista, de um professor ali na frente, que isso é muito importante. Me lembro que uma colega minha me relatou que quando ela chegou na aula, uma colega negra, professora de artes, relatou para mim que foi falado para ela assim, finalmente um dos nossos. Um aluno falou isso. Quer dizer, a consciência do aluno já estava se aflorando ali. Pô, cadê os professores negros? Não tem. Então essa questão das ações afirmativas, de garantir a presença do negro na universidade, de garantir a presença do negro na pós-graduação e principalmente falar da história, porque a história africana não é só do negro. Assim como eu estudo história romana, história da Alemanha, história não sei de onde, é uma história universal. É uma história universal, todos têm que saber. Porque é a história da humanidade. E aqui não vou pregar nessa coisa, porque as pessoas falam muito hoje que a consciência negra tem que ser superada por uma consciência humana. Talvez num futuro muito distante. O que eu vejo é, mais uma vez, aquele universalismo abstrato, né? Humanos, só que daí, mais uma vez se apaga o negro da história. Então é sim importante uma consciência negra, é sim, não é racista. As pessoas falam que o negro é mais racista que o branco, isso é um mito. Tá? Não existe racismo negro contra o branco, não existe essa possibilidade. Podem me chamar de branco azedo, papel A4, ou o que quiserem, mas uma injúria racial não é racismo estrutural. Só vai ter racismo do negro contra o branco no momento que os negros tiverem o poder total e criarem uma estrutura racista. Isso é impossível historicamente no momento que a gente vive. Então essas leis, elas existem, só que não funcionam. O que eu vi foi a força do movimento negro, dos movimentos negros, são vários, né? Sustentando essa luta, inclusive forçando até o fim para se criar uma lei de obrigatoriedade de ensino de história africana e cultura africana no Brasil. Isso é uma grande vitória e deve ser um movimento negro que conseguiu arrancar isso, né? Não foi nada doado. A gente tem essa mania, eu chamo de mito da Princesa Isabel no Brasil, é sempre o branco dando a benesse para o negro. A Princesa Isabel assinou, libertou. Não, é sempre o negro resistindo, lutando, e a história mostra isso perfeitamente, lutando e alcançando o seu ideal, por luta, por sangue e por resistência. E as leis que estão aí também são fruto desse movimento negro. Do Teatro Experimental Negro, Abdias Nascimento, né, grandes nomes brasileiros, Clóvis Moura, que estudaram essas questões e que também militaram nisso aí. É uma história maravilhosa, mas também cheia de sangue e de problemas, né, porque foi uma luta muito árdua. Mas em termos de efetivação da lei, eu noto que a gente está engatinhando ainda.